Fala, galera! Começando agora o Bubbles Podcast número 123, Liliane. Fala, galera! Começando agora o Bubbles Podcast número 123, Liliane. Nossa, 1, 2, 3. Um programa 123 hoje. Uma sequência, 1, 2, 3. Iniciando, né? Temos que começar a voltar. Saudade do Bubbles, né? Semana passada não fizemos, aí tivemos aí uma semana não, uma semana sim, uma semana não, é uma semana sim. Agora a gente engrena ou não engrena? Engrena, agora tá na frente. Tem que engrenar. Galera, queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Estávamos morrendo de saudade de estar aqui com vocês no nosso Bubbles Podcast. Hoje temos uma novidade. Hoje a Stephanie, nossa querida Stephanie, que cuida aqui das carrapetas do Bubbles, não pôde participar, teve um compromisso de última hora. E temos hoje a estreia de Renata aqui na... A Renata, minha prima Renata, veio aqui quebrar aquele povo e dar aquela força para nós, ajudar aqui nas carrapetas de hoje, cuidar um pouquinho do Bubbles Podcast. Já começou aqui, então eu já falei pra ela, ó, se fizer besteira, Renata, a gente vai falar ao vivo, a gente vai te expor ao vivo. Isso. Brincadeira. Vamos fazer que nem o Faustão. Quem sabe faz ao vivo, louco, meu. Cara, ela pegou muito rápido, foi muito legal, porque a gente trouxe, tô contando a história, né? Ela veio, a gente veio ontem, porque a Stephanie ontem, Gabriel, cara, deu um problemaço, não vou conseguir ir e tal. E aí tem outra pessoa que faz pra gente, tal, que também, como foi em cima da hora, não pôde. Aí a Stephanie, mas eu treino alguém. Eu chamei a Renata, eu falei, Renata, achei que... Até falei, será que Renata vem mesmo? Vai ter essa coragem de assumir? Não é que veio? Veio, treinou, pegou rapidamente ontem, porra, cara, tempo recorde ela pegou e tá aí fazendo hoje com a gente. Então aí, Renata, muito obrigado aí pela força, pela nossa aquela última hora, que não dava para não ter Bubbles hoje, né? Não tinha como. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, que estão voltando, ou pessoas que estão aqui pela primeira vez no nosso canal. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, para nós é muito importante a inscrição de vocês. O Bubble já passou de 4 mil inscritos, já chegou a 4.070, já está indo para 4.100. Rapidamente o negócio o avião, minha filha, decolou, ele não para. Depois que o avião decolou, ele vai que vai. Então... dá lá sua inscrição, aciona o sininho, dá um like aqui nesse vídeo, já chama as pessoas. A gente está fazendo aqui a introdução, é o tempo certinho de você ir lá no WhatsApp, no Instagram, enfim, numa mensagem de texto. Já chama o pessoal, que hoje o papo aqui vai ser com o Paulo Schneider, que vai ser um papo incrível. A gente vai falar de uma série de assuntos diferentes que ele domina com maestria. De tudo, né? Exatamente. Tem um pouco de um tudo para a gente conversar hoje. E é isso aí. Eu queria dizer que estamos hoje aqui, né, depois de duas semanas de ausência, com a presença ilustre de Lili Zucchini. Eu voltei. Agora é pra ficar... Não, nunca saí. Vou ficar pra sempre. E hoje voltamos, né? E hoje temos aí também para não perder o hábito, a ausência ilustre de Juliana Bittencourt. Juliana tá no Brasil, né? Mostra a cadeirinha dela vazia. Dá aquela voltinha. Acho que Renato não botou a câmera nela. Renata é boazinha, não quis botar a câmera nela. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser dar o superchat, fazer sua pergunta, a gente sempre agradece muito. Agradecendo também a IC Solutions, a melhor agência de marketing, design, publicidade e eventos brasileira aqui dos Estados Unidos. Se você quer fazer sua campanha de marketing e publicidade nos Estados Unidos, precisa de uma agência que fale a sua língua, a IC Solutions, está aí na descrição o link. Hoje eu não vou botar o vídeo não, pô, dá uma moral pra Renata, né? Menos uma coisa pra ela ter que fazer, né? Deixa eu dar aquela moral pra ela, mas depois vocês vêm aí nos passar, tem vídeo, aqui embaixo tá no link, beleza? Liliane, apresenta o nosso convidado, fazendo a favor. Posso fazer um merchan? Claro, à vontade. Do nosso amigo de Bubbles, Alan Guedes, que está fazendo um evento incrível em Manaus. Tá? É dia 26 de agosto, estou olhando aqui na colinha. Tá? Amigos do Alan Guedes, é um evento social. Tá? É um Fight Night Social. E é na Arena Amadeu Teixeira, para quem não conhece. Tá? Então, assim, é um evento beneficente. Que a entrada é um alimento não perecível, tem apoio aí do governo do estado, isso é bem bacana. O Alan conseguiu esse trabalho maravilhoso, conseguiu reunir um montão de gente. Tem uns vídeos assim que ele vai soltando cada dia de vários lutadores do UFC, super famosos, que já fazem parte desse métier. Então, assim, não vamos deixar. Você que está em Manaus, não sabe o que fazer no dia 26 de agosto, tem aí
amigos do Alan Nugget, primeira edição do Fight Night Social. Tá tudo bem? Não esqueçam. Semana que vem a gente fala de novo. Vou botar aqui semana que vem, já que a Renatinha ou a Stephanie vão estar aqui mais craque, então eu boto aqui a fotinho do Alan Nugget e o evento todo. Agora vamos apresentar o nosso... Vai lá, Liliane, apresenta o nosso Bora, convidado. apresentar nosso convidado. Eu achei assim interessantíssimo porque tá assim na descrição. Paulo Schneider, Real Estate Expert e consultor de oratória. Nossa, é muita coisa. É muito de tanto tudo, assim. é muito de tudo, Paulo. Seja Não. bem-vindo ao Bubbles Podcast. Primeiramente, eu quero que você explique o que é esse tudo de tudo que você faz. Porque pra mim pareceu tão legal, ter o real estate, ter a questão da oratória, isso pra mim é um mix de tudo. Explica pra gente como é que você chegou em tudo de tudo. Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite aqui. Eu acho que uma das coisas importantes é sempre agradecer as pessoas que nos conectam, né? Então, quero deixar aí um abraço à nossa amiga Samantha de Cali, que Opa, com certeza. Ah, que legal. comunicou com vocês e nos colocou em contato. Eu sempre digo que um jogador pode ganhar um jogo, mas um time leva a Copa. Não tenha dúvida. Isso é verdade. É isso mesmo. Então, o trabalho em equipe é sempre melhor e quanto melhor a equipe, melhores os resultados, né? Eu não sei, há muitos anos atrás, eu descobri que eu tinha alguma coisa a ver com oratória. Mas na minha infância, eu sou de origem alemã, meu primeiro idioma é alemão. Ah, sério? Ah, que legal. Eu aprendi a falar português depois no ginásio, né? O primário eu fiz quase todo fiz tudo em alemão. E quando fui para o ginásio, eu não sabia falar direito. Errava tudo, trocava tudo. Era o gringo. Não, era pior. Trocava o alemão. Se você fala alemão e trocar as letras para português, é a pior salada de frutas que você não tem ideia o que tem lá dentro. Você olha assim, o que é isso? Nunca vi dessas coisas, né? E eu tinha uma professora que era uma pessoa terrível. Fazia a gente ler, pegava um livro e abria um capítulo e cada aluno, em ordem de fileira, né, de cadeira, tinha que ler um capítulo, né? Um parágrafo, melhor, não um capítulo, um parágrafo. E ela se posicionava atrás do aluno, olhando por cima dos ombros e acompanhando a leitura. Eu lia tudo errado. Trocava P pelo B, S por C, tudo, T pelo... tudo. Pá! Ela batia com a régua na cabeça da gente. Meu Deus! Isso é bullying de primeiríssimo grau. certeza. Total, Né? total. Você aqui, você vai preso. Imaginar Lá isso naquela época, exatamente. Imaginar você isso falava hoje. pro pai e a mãe, você deve ter feito alguma coisa Exato, errada. Exato, mereceu. era Toma isso outra mesmo. aqui. Eu Pega, pá. queria, quando ela entrava na sala de aula, eu queria morrer. Não, Tadinho. é fato. Olha, lágrimas não era de choro, mas sim de medo, caíam dos meus olhos. Eu não estou inventando nada disso. Isso me causou uma timidez tão grande que quando eu tinha que ficar de pé, às vezes ler na biblioteca, né? Para os meus dois coleguinhas sentados na minha mesa, né? Eu não conseguia fazer. Isso me causou um impacto tão grande na minha vida que até depois da universidade, quando eu peguei meu cartucho na universidade, eu fui para o palanque lá, para o palco, receber meu cartucho e saí me arrastando pela lateral. Com vergonha? Com vergonha? Eu não tinha coragem de olhar para a audiência. Eu não tinha força mental, física, psicológica. Isso, um adulto. Tá? Imagino. Mas isso era onde, Paulo? Você era No Sul. no sul do Brasil. Santa Mas Catarina. você nasceu em Santa Catarina? Eu nasci em Santa Catarina, uma cidade desse tamanho, cidade perto de Chapecó, Certo. né, do interior do estado, uma cidade chamada Saudades. Saudade. Na época tinha uns, 3, 4 mil habitantes. Eu me lembro desde pequenininho, quando tinha 5, 6 anos de idade, e quando o cachorro latia de um lado, a gente sabia não só de quem era o cachorro, mas como a gente sabia também o nome do cachorro. Pequenininho mesmo, todo mundo Não, se conhece. todo mundo... Legal. Era assim. Lá está o Pitu latindo. de O novo. pitu
Do Pedrão lá, do Pedrão. Que é tudo Pedrão. Era assim. E hoje a cidade ainda é pequena, tem, não sei, 12, 15 mil habitantes, nada mais do que isso. Mas é uma cidade onde hoje se fabrica material esportivo do Brasil, a Umbro. Ah, Umbro ali. É, Umbro é lá, pesadíssima. Os donos da Umbro são de lá. Que coisa, hein? É do Brasil, pelo menos, né? Sim, São, sim. Tem uma distribuição enorme. Mais da metade da população trabalha numa das partes da Umbro ali. A Umbro tem hoje, acho que quase 30 mil funcionários no país afora. Nossa. Inclusive na Argentina, no Paraguai, por aí. Esses caras são fortes, são dali. E saiu dali todo mundo se conhecendo. Não, todo mundo... E todo mundo falava alemão? É quando Não. Ah. Não. Mas na escola falavam? No primário? No primário, eu fui numa escola alemã. Ah, entendi. E depois, passamos para o português e foi complicado. Para mim foi muito difícil por causa disso. Eu tive esse problema, né? E eu não... E aí a timidez entrou e eu era assim, aquele cara que tremia. Eu queria pular a janela, aí vi que era um pouco alto demais, eu queria entrar no concreto. As cadeiras nossas eram com uma tabuinha comprensada, né? Eu queria entrar ali, eu sabia que não dava, eu queria fugir dali, mas não podia. Chegava em casa triste, pai e a mãe, pai alemão, durão, né? Falava, você deve ter aprontado alguma coisa. Naquele tempo era assim, o professor tinha razão. No matter what, né? Exatamente. Hoje aqui... Não pode questionar o professor. Hoje aqui o filho... A professora fala, não, seu filho vai para casa e denuncia os pais. É verdade. Aí vai... O mundo está assim. Tá de cabeça para baixo. Terrível. Mas... E nisso... Quando eu me formei no Brasil, daí apareceram oportunidades de sair do país. Eu fui para Boston em 1990, em julho. Massachusetts? Yeah. Boston, Massachusetts? Massachusetts. Isso, essa estada aí. Você vai lá para Boston, você fala assim, esse cara se toca. Não, e a irmã dela mora lá há muitos anos. Ela tá perigo isso aí que você tá passando, né? Vão te pegar lá. Os originais, olha, você, não sei não. E aí, eu, no meio de trabalho, disso, daquilo, estudando, eu fiz Universidade de Boston também, e uma das preocupações minha era eu detesto a dependência. Eu não consigo esperar por alguém para resolver, ou sei lá, eu tento fazer as coisas, às vezes da minha maneira, se a pessoa não pode me ajudar na hora que eu preciso ajudar. Então, quando eu cheguei em Boston, em 1990, foi em julho, dia 23 de julho de 1990. Hoje nós estamos em agosto, fazem 33 anos e quase um mês. Não me pede para contar agora. Nesse momento, não estou podendo fazer contas. Mas é um tempo, cara, é uma vida. Nossa. 33 é uma vida, anos, sim. É uma vida. Eu vim mais jovem para cá e uma das coisas era procurar essa independência, era aprender o idioma, era aprender a cultura. Eu estudei muito, eu me dediquei muito aos estudos, porque exatamente por essa razão, de me tornar independente. Eu não podia... Eu me perdi caminhando no começo, para você ter uma ideia, em Boston. Eu não sabia falar. A sorte minha é que eu tinha o telefone do meu colega de casa, né, onde eu estava, e eu me perdi caminhando. Onde é que eu estou? Porque Boston tem algumas partes de Boston, se você vai, principalmente no inverno, não tem nenhuma folha, não tem uma referência. As casas são quase todas iguais. Parece aquelas casas daqueles filmes de terror. Né? É verdade. O quê? Então. Aquele tijolinho. Tudo tijolinho. Não, ali. e assim, tem nada de tijolinho. É casa de madeira, são todas iguais, de 3, 4 pisos. Exatamente. E a parte do quintal... Sabe aquela coisa que quando a gente tá fugindo por trás, no filme Foge por trás do coisa, você sai correndo no meio da mata? Sim. É desse jeito as casas. A bruxa mesmo. Eu ia subida e descida, e curva dali, entrada de lá. E eu fui para uma rua, fui para outra, de repente, pá, onde é que eu tô? Era 2, 3 dias que eu estava em Boston. Quase não falava nada. E aí eu falei, cara, isso tem que mudar. E eu coloquei uma pressão muito grande em mim e aprendi o idioma.
né? E entrei numa empresa, depois de bater muito pé lá dentro, eu queria algo mais. Quando eu entrei numa empresa financeira lá, e eu descobri que eu abri umas contas de investimentos e tudo, uma longa história aí, o pessoal começou a me chamar para fazer empréstimos, ou melhor, buscar empréstimos para compra de casas. Aí surgiu esse coisa de mortgages. E eu nem sabia o significado da palavra mortgages. Né? Aí eu peguei minha carteira favorita. Minha carteira favorita era o meu dicionário. Vai muito bem. Ele andava no meu bolso traseiro. Sim. Eu ia até para as boates à noite com o meu dicionário na mão. Verdade. A menina veio falar comigo. Peraí. Só um segundo. Eu abria na página. Mas isso é legal você falar, porque hoje em dia o pessoal tá com o Google Tradutor, mas naquela época não tinha nada disso, pelo né? amor de Deus. É um dicionário no bolso. É mesmo, até né? você achar a palavra certa que você queria falar, meu amigo. A menina foi... Já veio outra, veio a terceira, veio a quarta. O que você está fazendo aí, rapaz? É verdade. Aqui não estamos em escola, é uma discoteca, lembra? Não, peraí. Sim. Mas eu fiquei tão bom naquilo que eu abria praticamente na página. Já tinha. Já tinha o troque. Não, eu tenho até hoje o dicionário que era desse tamanho, hoje ele está assim. A capa toda assim gasta. Sim. E tanto usar. Não é minha cabe mais no relíquia. bolso. Vai pro meu museu. Não posso nunca perder. Não, se eu perder aquilo, pelo amor de Deus, eu perco. É tua história, pô. Minha história. Começou ali. Eu lembro muitas coisas que aquilo me salvou. E num dos exemplos que eu gosto muito de ver oradores falar, essas coisas assim, eu descobri isso com o tempo. E fui numa época, numa palestra de um cara do Texas. Okay. Se você vê o texano redneck ouvir ele falar, você não entende a metade se o seu inglês não é fluente da região, né? Não conhece os costumes regionais da origem desse orador, ou pelo menos o básico. E os texanos falam muito, e ele falava, rá. Falei, rá. Abri o dicionário, o que é rá? Eu não achava nada de rá. Falei, cara, esse dicionário não presta. Que palavra é essa? Esse dicionário não presta. Mas até aí tinha funcionado muito bem para mim. Falei, mas como que essa palavra não está aqui? Rá. E não encontrava nada. O cara do lado olhando para mim, esse cara está maluco? O que ele está procurando aí? Aí eu não queria perguntar, ele estava com vergonha, né? Lembrando daquela professora. Aí o cara do lado assim, falei, cara, não estou entendendo nada. Esse cara está falando do quê aí? Não, ele está falando do right. 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 Ele falava uma coisa, right. Aí era rá. E eu falava, coisa de rá, que é isso? Não entendia nada. Aí, falei, cara, questão de cultura. Né? E aí eu fui vendo essas coisas. E nisso, quando começou o mundo de mortgages, o pessoal me chamou, onde é que eu vou comprar casa? Eu estava no mundo financeiro, abri muitas contas de investimento na Bolsa de Valores para o pessoal. Valor pequeno, mas com 2 anos acumulou um trocadinho, o pessoal colocava uma graninha, o pessoal ganhou um dinheirinho. Aí, Paulo, onde é que eu vou para pegar um financiamento de casas? Quando você trabalha no mundo financeiro, vendendo seguros e fundos monetários, ninguém te liga. Sim. Você tem que fazer 500 mil ligações num dia e esperar que alguém atende. E daí marcar 20 apontamentos na mesma hora para que um te atende. Caramba, é esse o número? Não, é coisa absurda. O ratio de horário marcado para horário de atendente, para horário firme, que você pode visitar um cliente, é 20 por 1. É inacreditável. Nossa. Como que é difícil. Difícil demais. É um trabalho do cão. Imagino. Pra te falar a verdade. Imagino. E ganhar dinheiro a gente não ganhava. Trabalhava que nem um louco e não pagava o combustível. Entendi. Principalmente o meu cliente colocava $100, $500. A comissão que você ganhava era centavos. Jura? Oh, yes. Você tinha o residual, né? Que vem acumulando. Se você tiver milhões de dólares em investimentos, aí você ganha seus 8, 10, 15, 20 mil dólares por mês de residual. Entendi. Mas o meu cliente era
o imigrante, o brasileiro, o hispano e por aí vai. Mas eles acumulavam dinheiro, de repente chegou a hora de comprar. Aí veio essa questão, Paulo, onde é que eu compro minha casa? Lembra que eu não recebia nenhuma ligação para quem queria fazer um seguro, nem financial service, nem investimento. Mas o pessoal me ligou para comprar casa. Aí eu falei, vai aqui, vai ali, vai lá, e de repente, bim, bim. Falei, cara, a luz ligou, eu falei, mortgages, falei, o pessoal está me ligando, eu estou dando de graça o meu cliente para o outro cara lá na esquina, eu falei, que coisa. Aí eu fui, e ali entra uma outra história, e depois, né. Então, assim, você começou, você era do mercado financeiro já, você estudou, o que você estudou na faculdade? Eu fiz medicina veterinária. Nossa, tá vendo? Tá vendo? É Tudo coisa de tudo. de tudo, de tudo. Você tem razão. Tudo de tudo, Você viu? tem razão, ela tem razão. Técnicas agrícolas, depois medicina veterinária. Técnicas agrícolas e depois... Mas nos Estados Unidos ou... Não, Brasil. Já no Brasil ainda? Trabalhei na Sadia por um tempo, Tá. na época, né, e daí pra cá. Né. Mas eu estudei muito em Boston, eu fiz a faculdade de Ciências Econômicas na Bentley School of Business, né, em Boston. Fiz muitos cursos por lá. Lá você pode, se você pagar... né, se tiver um dinheirinho reservado para isso... Você faz curso de verão, é caro, mas você tem que se virar, né? Eu fiz muitos cursos assim de economia e a coisa de, por exemplo, a parte econômica e financeira internacional. Na Harvard, você vai na Harvard, você paga um curso lá de 6 meses, você paga, custa, sei lá, 3, 4, 5 mil dólares hoje, não sei. Vai qualquer universidade, você compra, você pode pagar esses cursos de inverno ou verão. Entendi. E você não, né, você não ganha pontos curriculares para isso, é um certificado que você recebe, mas é vantajoso, porque é importante, você aprende muito. É isso que eu ia falar, aprende muita coisa, qualidade de ensino que tem. Ali em Boston tem uma concentração de universidades fantásticas absurda, a gente vai lá, é uma do lado da outra. Uau, você tem uma ideia, a maior concentração de universidades do mundo é em Massachusetts, mais de 400 universidades no estado. Então. Porque ele que Harvard, MIT, Boston University, todas e por aí vai. Tem tudo. Eu me sentia assim, ó, caminhando ao redor dos jardins da Harvard, da MIT. Eu só caminhando nos jardins ali, eu me sentia mais inteligente. Cara, vou te falar até um depoimento meu. Eu fui a Boston uma vez só. Inacreditável. Fui num evento tal, para um cliente. Tava lá em Boston. Eu fiquei hospedado ali perto da Harvard, porque era ali o evento. Cara, você vê aquelas pessoas, você já olha aquelas pessoas com cara, exatamente, com cara de inteligente. Eu já olhava assim e falava, gente, olha o cara dessas pessoas que estão feitas na vida já. Aquele bando de gente. Não, faz feito no laboratório, né? Cara, incrível. E fiquei surpreso com a quantidade de indianos e chineses também. Muita gente. Muita gente. Muito oriental, muito asiático. Muito asiático. Muita gente dali. Exato. E fui até com um cliente que é amigo, fomos tomar uma cerveja de noite, assim, num bar. E é impressionante como as pessoas falam baixo. Aí eu via as mulheres. Cara, são aquelas mulheres que sabem o que querem. Você vê que são mulheres, aquelas mulheres assim, o real significado do empoderamento. Porque você vê que são mulheres interessadas, quando elas gostam de um homem, elas vão lá, elas falam, elas olham, mas tudo assim, ó, tranquilas, você não vê gritaria. Não vê. É impressionante, cara. Um nível de... Isso vem da formação. Exato. E também é caro estudar lá. Essas pessoas vêm de famílias com formação educacional de caseira. Casa, verdade. Não é somente escolar. Educação começa em casa. O trabalho do professor é ajudar a alavancar a parte acadêmica do aluno, se é que tem interesse, né? É muito impressionante. O comportamento ali, pelo menos perto de Harvard ali, era muito diferente de tudo que eu vi, inclusive nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, isso aqui é diferente, as pessoas têm um comportamento diferente. Não, é absurdo, é incrível, é incrível. Cada tempo que eu tinha uma chance, oportunidade, eu levava meu filho para a MIT. Legal. Né? No laboratório, a MIT tem uma área de visita. Certo. Você pode entrar, é tipo de turista, né? Você pode entrar e andar nos corredores ali dentro, e onde os laboratórios estão. Você vê os laboratórios, mas você não pode entrar. Você vê tudo ali aberto, mas você não pode mexer, não pode nada.
o rover, aquele robô que andou na Lua, Sim. foi feito lá. É, Eu vi aquele. que legal. Quando eu vi aquilo lá para cima, eu falei, putz, é de arrepiar. O primeiro transplante de pele feito como é que se produzido em laboratório. Ah, certo. Como é certo. que é? 3D? Máquina de 3D? Não. Impressão A de pele 3D? produzida em laboratório. Ah, tá. também. Pele artificial. Sim, tá, É. certo. Foi feito em Boston por uma empresa chamada Genzyme. A menina que recebeu esse transplante da pele caiu numa fogueira no Texas. Eu não lembro se era 95, 98% do corpo dela toda queimado. Queimou, assim, ó. A menina não morreu porque tiraram na hora, mas a pele foi toda. Tudo. Nossa. E aí, essa companhia veio através de uma negociação que o governo do estado de Massachusetts fez com a Europa, porque esses caras iam para o Silicon Valley, para o outro lado dos Estados Unidos. O governador do estado foi para a Europa e disse assim, olha, eu tenho o maior centro acadêmico do mundo em Boston. Sim. Os caras, alguns dos caras mais inteligentes eu tenho ali. E tem a Yale, que está logo do outro lado. Sim. Né? Tem e daí tem New York University, que não está longe dali. Sim. Ele falou, fez uma proposta para as empresas de tecnologia e por aí vai. E nisso começou a evolução, aí a criação do segundo polo de tecnologia dos Estados Unidos em Boston. A Genzyme foi uma dessas empresas que entrou nesse barco e veio para cá. Talvez que se o governador não tivesse ido para lá, essa menina não teria sido salva. Que coisa. Com certeza. E eu nunca mais vi a menina. Teve uma foto, uma vez que surgiu quando ela tinha... Isso aconteceu quando ela tinha 5, 7 anos de idade, parece. Quando tinha 14, 15 anos de idade, eles mostraram uma foto aí, depois eu nunca mais vi nada. Quer dizer, eu não lembro mais de outra história que vi sobre ela. Ela estava praticamente 100% recuperada. Jura? Nossa. Eu passava na frente do laboratório da Genzyme todo dia no meu trabalho. Tá. Todo dia. Eu olhava... Teve horas que eu parei quando eu estava focado em observar, fazer essas observações da evolução que estava ocorrendo ali. Eu parava assim, olhava para o laboratório assim e falei, cara, inacreditável, não dá para acreditar. Sim. Não dá para acreditar. Que isso aconteceu, está sendo produzido aqui dentro. E saiu no Wall Street Journal, saiu em tudo que lugar, foi notícia mundial. Isso aí. E Boston era assim, ó, de cada 10 inovações que saiu no mundo todo, uma, no mínimo, era de Boston. Era de bosta, né? Era assim, a coisa... Eu tenho uma grande paixão pela cidade. Ali tudo começou para mim. Eu só não gosto mais do inverno, mas no verão... Que é bem Então, forte, eu ia te perguntar justamente isso. Por que você saiu de Boston? Porque as pessoas que eu conheço aqui da Flórida, que vêm de Boston, todo mundo fala a mesma coisa. É o frio, né? É difícil. Aquelas É muito histórias de jogar água fervendo, já É cai muito difícil. Oh, congelado. sure. Isso é fato. Isso é fato. Isso não é mentira, não. Eu fiz isso. Isso é verdade. É mesmo? Oh, sure. Você pega água fervendo. Cara fervendo, 400 graus, você joga para cima, ela só fica poeirinha lá embaixo, E vai só caindo. cai bolinha de gelo no chão. É muito rápido, né? Oh, sure. Tubulação. Instantâneo. Tubulação de A água pessoa que também, se acha você não cuidar. bonitinho, né? A neve. Ai, que bonita. Neve é molhante. Eu acho a neve linda, mas é bom um dia. Para ver. Frio. As paisagens, as fotos que saem com o sol brilhando entre as partes de gelo dentro das árvores aí todas secas, que essas faz aquilo, como é que chama? Estalactites? Algo assim, não sei nem o nome. Mas é lindo. Você vai nos campos de golfe, né? Sim, Você chega nos campos de golfe, aquela coisa assim, uma distância de milhas, praticamente, né? Aquela coisa, né? Coisa linda, linda, linda. Mas dali... É uma coisa meio. Eu tava vendo esses dias um canal, não tem nem sei o nome do cara. O cara foi no lugar mais frio do mundo e no lugar mais quente do mundo.
Num deserto. O lugar mais frio, cara, é um negócio assustador. É papo do cara. Exatamente, ele jogou água. Dizem é menos em Celsius, era menos 71. 70? Lá na Sibéria. Alasca? Lá na Sibéria, na Sibéria mesmo. E é uma coisa assim, assustadora. Ele sai aqui, ele botou a moça tirou a mão da luva por um segundo para filmar ele, quando já tava dando frostbite aqui. Tava Sure. tudo, Ai, meu tudo Deus. Sure. ponta, a orelha dando do cara. frosting. Exatamente. A Na orelha hora. do cara dessa grossura, porque ele tirou um pouquinho. Aí eu falei, cara, não dá. Aí só que ele foi pro tal do deserto também. Ixi, Deserto lá no Irã, se eu não me engano. Cara, o cara com Lugar tênis. mais quente, O né? cara com tênis, o tênis derreteu. Derretendo. Cara, Caminhando lá, tênis derretendo. o cara não conseguia. O cara não consegue respirar, o cara bebe líquido. Então, assim, essas coisas extremas são muito difíceis, né? É difícil. E Boston não chega a esse ponto da Sibéria, Não. mas eu sei que vai bem Bom, bem tem longe. Mount Washington, em New Hampshire. Aham. No pico dela, não dá para viver. Pô, imagino. Quando o vento vem, é tipo 80, 120 graus abaixo de zero. Nossa Se senhora. congela em segundos. Não aguento, minha gente, não Congela aguento. em segundos. Sim, Eu fui lá. Sim. Eu fui lá. Mas nós fomos com um tour guide, né? Um guia turista. E por quê? Porque não permitia ninguém ficar mais de tipo 5, 8, 10 minutos. Meu Deus. E no dia que nós fomos não era tão frio assim. Ah. Mas está lá o recorde de 180, 150, 180 Nossa. com o vento abaixo de zero. Meu Deus, é muita coisa, né? Não, você Não pisca, congela o olho. Qual é? Eu vi o cara com cílio congelado, Não, pegou uma camisa, molhou, jogou virou, Não. ele dobrou assim, fez um esqui, fez um O ar- Mentira, trenozinho, duro? fez um trenó, durinho. O ar é tão seco que oxigênio não tem. Meu Deus. É inacreditável. A sensação é... Olha, é inexplicável. É inexplicável. Se você não teve a experiência, é difícil acreditar. Sim. Você seca tudo, você respira, o pulmão estufa, você não perde a força completamente. Eu imagino. É um troço fora de sério. Por isso que quando você passa o nível de oxigênio aí do ar, né, da altura do céu ali, quando você passa o limite do oxigênio, quando não tem mais oxigênio ali para cima, Sim. você não consegue respirar, tudo para, tudo trava. Eu passei por uma situação que nem é tão extrema, que foi em Denver, que pô, a gente sabe que não é nada Denver, de Colorado, Colorado, que é a Mile High City, que eles chamam, né? Yeah. E ali eu sabia que era alto, eu não sabia das histórias. Eu cheguei no hotel, para começar, eu fui lá no hotel pegar uma daquelas maquininhas, pegar uma coisa para comer, para beber, que eu tinha acabado de chegar, e vi uma máquina de remédio. E tinha muito remédio para dor de cabeça, muito remédio para enjoo. Eu falei, engraçado, estava interessante. Tal, voltei pro quarto. Dormi, acordei, fui no dia seguinte sair e tal, fui a trabalho também, visitei os clientes e tal, de noite, cara. Começou a dor de cabeça. Falei, nossa, será que bebi alguma coisa? Nem tinha. Mas assim, aí acabou esse negócio, dormi com dor de cabeça, acordei, dia seguinte fomos visitar me esqueci o nome do lugar, Red Rocks, lá, que é aquela montanha vermelha, que é lindíssima. Que é um anfiteatro super alto, né? Que tem uma acústica natural linda, maravilhosa. Pô, os Beatles tocaram ali. Sou fã, fiquei maluco ali. Só que tem é uma arquibancada, assim. Tipo, Right. eu fui subindo, Paulo. Eu não consegui respirar. Eu fazia. Aí eu falei, o que tá vendo? Não vinha, e ali, Você né? não consegue Em respirar. Denver, cara. Fica sem ar. Aí o cara, eu falei, liguei Oxigênio pra esse meu limitado. falei, cara, o que tá vendo? Eu tô aqui, eu não tô respirando, Right. Não, fica, relaxa, cara. Right? É assim mesmo, todo mundo que assim, chega. Primeiros dias você é altitude. É altitude, né? Você não respira, Porque dor de senão cabeça. Que loucura, né? Na Bolívia, quando o pessoal vai jogar futebol Sim. lá, Sim, os de melhores longe, times né? do mundo perdem para a Bolívia. Lá, Sim, por sim. causa de quê? Por causa da altitude, o pessoal não consegue respirar. é. Os locais estão acostumados, então eles batem, todo mundo de fora bate Sim. ali. Por isso, às vezes, acontece Sim. isso. E tem aquela teoria, né? Tem gente que acha que tem que ficar um tempo para se adaptar, tem gente que acha que é chegar na hora do jogo. Porque no começo você não sentia nada. Não. Depois de um dia e meio, 2 é que começa. Mas que coisa, Exatamente. que coisa. É interessante isso aí, mas a experiência faz com que você acredita nisso. Caso não tenha experiência, é difícil, pô, o cara tá maluco, né? Não tem noção do que é, Mas né? é verdade, é verdade. A gente vê frio na televisão, acho tão bonito aquela neve. Lindo, né? Mas viver ali dói, né? Dói tudo. Olha, Dói. o difícil é o seguinte, é você viver nesse meio. Porque para nós, brasileiros principalmente, ou as pessoas que vêm de países com clima ameno, clima tropical ou semi-tropical, ter uma vida normal em regiões como essas é muito complicado. Eu gosto de futebol, até hoje eu jogo. Né? Então, adoro isso,
não me tornei profissional porque não tenho talento. Mas a vontade eu tinha. Eu ia falar, porque 90% das pessoas falam, não tornei tipo, tive Não um tem problema. talento. Tá que nem eu. Né? Não, eu era muito. Eu sempre brinco que eu era muito bom Lá no vem um futebol esportista. até depois da cirurgia, né? Todo... A cesárea da minha mãe foi. Puta, cara. Essa é boa, essa é boa. Então, Mas era craque, né? Era um minuto de nascença já tinha... Ali já prejudiquei meu talento de futebol. Nossa. Mas eu adorava. Jogava em casa, meu pai tinha uma fazendinha assim perto da cidade, a gente fez um campinho de futebol lá para a molecada da cidade, para nós todos jogar. A gente jogava assim, ó. No final de semana, sábado, domingo, era 20 horas jogando bola ali. Nossa. Não, a gente se matava jogando. É mesmo? Eu amo jogar futebol. Amo jogar futebol. Mas a condição física, a estrutura do corpo, essas coisas todas, não dava para mim. Mas, de qualquer maneira, Boston não permitia isso. É isso que eu lá de penso, fora. No verão, tudo bem. Aham. Mas no verão era tão limitado porque todo mundo jogava. Essas crianças da escola tinham prioridades em todos os Sim. campos. Então, você jogava depois do horário deles. É muito incrível ver a cidade como é que é no verão e como a cidade é no inverno. Oh, não, completamente. Cara, é um trânsito, tá todo mundo na rua, é aquelas fontes de aguinha para as crianças brincarem. Parece um jardim de flores brotando no verão, E né? a diferença da natureza, também a cor, vai mudando a cor, vai ficando aquela coisa maravilhosa. Sure. É muito, Aquelas coisas é de- louco, é louco. Eu O quando fui não Boston tava tá fora frio, na não, rua. cara. Eu quando fui não era verão, mas também não era invernaço, não. Eu peguei Boston bem bonito. Não, no verão, Boston Maravilhoso. Não é? é transformada mecanicamente, mais ou menos dizer assim, porque eles florescem tudo. Eles colocam flores por todos os jardins, eles plantam flores durante esse período todo, eles fazem de É lindo, tudo é para deixar a lindo demais, cidade fabulosa. É. E é linda, a cidade é uma cidade linda. É linda mesmo. É uma cidade que não é tão grande, tem 1 milhão de habitantes, é fácil, verdade, não é é tão fácil grande, de navegar. Eu acho aquilo uma maravilha. Mas, então, o esporte durante o inverno era só do lado de dentro. De vez em quando a gente jogava pro lado de fora, mas era todo encapuzado, com luva e tudo. E nós íamos numa condição. Nós tínhamos um time lá de colegas que quando um cara chamado Boris, da onde que é o Boris? Da Rússia. Né? Quando o Boris ia jogar, todo mundo ia. Quando o Boris não ia, ou ele estava com algum problema, ou era frio demais. Que se o Boris é o O termômetro. Boris é o né? O termômetro. Boris era o termômetro. Detalhe, o cara jogava sem camisa. O cara jogava sem camisa. O Boris jogava sem camisa em 25, 30 graus abaixo de zero. O Nossa, cara era maluco. Ai, meu E Deus. era 8, 9 da manhã a gente jogava. sim. O campo todo branco, com bola verde ou laranja. E pau descia. Ninguém se machucava, o que saía voando na neve, assim, era deslizando, parecia esquiando. Era uma E maravilha. é bom que já fazia com a peça de gelo na hora também, não tinha inflamação. ali. Não tinha inflamação nenhuma, porém a compressão instantânea. Era bacana. Mas o Boris era o nosso termômetro ali. O Boris vai hoje? Ah, não vai. Não então, vai, acho tá. que- Então esquece, não tinha jogo. Se o maluco não Era, vai... o maluco, bicho, era assim. A Rússia, assim, Rússia é meio assim em geral, né? A Rússia tudo são louco. meio Meu Deus malucos do céu, dessa cara, ideia, tá né? doido. Aí, queria jogar pro lado de dentro, né? Nos circuitos fechados. Era tipo 1 da manhã ou 5 da manhã. Porque até 10, 11 da noite, as crianças jogavam. Dominavam. A escola tinha prioridade. E como não tinha muita infraestrutura interna, todo mundo, né, pegava das 5 da tarde até 11, meia-noite. As crianças da escola. Hockey, futebol, Aham. basquete, vôlei, qualquer coisa, qualquer tipo de esporte. Se não, por exemplo, no domingo de manhã eu cheguei a jogar 4 e meia da manhã, se eu quisesse jogar. E eu joguei. Porque não tinha outro horário. Você gostava mesmo, né? Não, era muita loucura. Tá louco. Gostava muito, cara. Era Eu muito gosto- craque, né? Só que... Claro que não é, não sei, mas eu fazia bastante gols, isso sim. Isso sim. Artilheiro. No meio de americano que não sabia jogar, eu era o cara. é aquela brasileira. Eu era o 10, eu era o 10. É brasileiro do Sul. né? Aqui na Flórida é mais fácil ou mais difícil jogar? Em termos de qualidade dos caras? Eu acho que é mais difícil. Porque naquela época minha lá, o pessoal, os americanos, o que é essa bola redonda? O que é isso?
Isso que eu ia falar, porque lá o cara não sabe. É nada, tinha muita gente lá que o cara tombava por cima da bola. Você fala, putz, fala sério, tem que aguentar isso. Vergonha. Mas tinha vontade. Então, tinha uns caras que vinham de fora. Lá também tem muitos imigrantes. Sim, então, claro. a gente jogava assim com um grupo E eu legal. acho que na sua época a maior comunidade brasileira estava em Boston, né? Em Massachusetts. Aqui e lá. Aqui sempre foi forte. Aqui? Sim, aqui na Flórida sempre foi, creio que maior desde os tempos. É mesmo? Sim. E depois lá era a segunda população maior de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Eu não sei se hoje é maior, mas dizem que aqui na Flórida tem mais Não, de 300 e acho que 350 aqui já- mil. Acho que aqui já superou o negócio. E né? lá, não sei, lá acho que não tem tantos lá, porque tem muita gente que vem para cá, fica aqui, e quem vai para lá depois vem para cá. Muito aconteceu, muito isso. Muita gente. Então, Grande parte. Quando eu cheguei aqui em 2013, tem 10 anos. Quando eu cheguei aqui, a maior parte das pessoas que eu conheci eram pessoas que eram de Boston, que se mudaram para cá. Pessoas que estavam aqui há mais tempo, na verdade. sure. Eu morei 21 anos em Boston. Bastante. É. Bastante. Conheço relativamente bem. Mas o estado todo. A tua decisão, você começou no mercado financeiro, estudou, eu entendi bem o que é a sua transição. Você começou a ajudar as pessoas financeiramente, o próximo passo, vamos comprar uma casa, faz parte do investimento. Você teve lá a tua chavinha que virou e, pô, vou ajudar os caras a comprar. Por que você resolveu sair de Boston para a Flórida? Imagino que você já estivesse bem no mercado de Massachusetts em relação ao mercado imobiliário. Você achou que aqui era melhor por alguma razão? Não, foram razões médicas, não da minha esposa. Quando em Boston eu entrei no mundo de financiamento de imóveis, contando um pouquinho da história ali, eu não sei se isso é oficial ou não, mas eu era conhecido como o primeiro brasileiro na área de mortgages na Nova Inglaterra toda. Que legal. Foi em 93 para 94. Né? A Nova Inglaterra, não sei se vocês sabem, é formada por 6 estados. Né? Que é Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Vermont, Connecticut e Maine. Maine. Tá? A terra da lagosta. Gosto. Gosto. Do clam chowder. Né? Maravilha. Né? Mas eu entrei nesse mundo e eu estudei espanhol também, né? Porque tem muitos hispanos lá. Tem muitos hispanos. Eu estudei 5 anos na universidade chamada Hebrew College em Brooklyn, né? Perto de Boston, que faz hoje parte da grande Boston. Estudei inglês 5 anos lá. Eu nunca parei de estudar. Porque eu queria me tornar uma pessoa assim, bem por dentro da cultura. Que eu digo assim, olha, você pode falar bem, você pode escrever bem, você pode ler bem. Mas se você não entende a cultura americana, você não entende o idioma. E não somente o inglês. Isso vale para o Brasil, isso vale para qualquer país do mundo. Você tem que entender a cultura. Quando você entende a cultura, você entende o conceito, você se socializa melhor, você entra dentro da porta de frente do americano. Isso é muito importante. Entendi, é verdade. O pessoal fala, eu falo inglês. Qual é o seu inglês? O cara fala, nós Tanto volta. high, tanto rei, né? Você vira. Mas entender é uma coisa bem diferente, entender a cultura é uma coisa bem diferente do que falar, escrever e ler. É muito acima. Ela é a mola mestre de todas essas 3 partes, né? Entendeu? Faz sentido. Isso é muito importante. Quando eu entrei nesse mundo de mortgages, eu comecei a perceber que, como sempre eu fui bem coerente, preto e branco com as minhas coisas, o negócio começou a fluir. Aí fui chamado para fazer apresentações, que eram palestras, mas eu não queria ser... Eu tinha medo da palavra palestra. Lembra da professora? Professora. Aquilo, cara, sempre entrando, até hoje. E aí eu conversava com 3, 4 pessoas sentado. Ficava de pé, não dava. Sentava. Aí, de repente, fui chamado para uma igreja. Aí, cara, o que eu vou fazer? Fazer um cafezinho, depois da igreja, o pessoal anunciava.
Depois da igreja vai ter um cafezinho e o Paulo Schneider está aqui, que vai falar sobre financiamento de imóveis. Está ali o quadro, né? E eu tinha um PowerPoint aqui. Isso sabia fazer, aprendi. Mas eu estava assim, ó, 99,9% da minha apresentação era diretamente de frente à tela. O pessoal só via as costas minhas. Eu não olhava para trás. Eu não conseguia olhar para trás. Eu não conseguia olhar para a audiência. De vez em quando eu fazia isso. E voltava para a tela. Ainda não fugiram. Estão lá ainda. Aí dava, eu olhava por 1/10 de um segundo, daí meio segundo. Daí foi para 1 segundo. Aí foi para vários segundos. E de repente eu saí de 180 graus de costas, né, na frente da tela, para 90 graus. Assim, ó. Literalmente. O medo era tão grande que quando o pessoal perguntava coisa assim, eu tremia. Não era por não conhecer, pelo fato de ter que responder de pé. Entendi. Eu me forcei. Foi tão difícil que eu lembro que a primeira vez, eu saí de lá e achava que eu precisava de uma ambulância para me levar para o hospital. Tava tendo Nesse nível... ataque cardíaco. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos pelo menos uma meia hora, 40 minutos sentado. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia ficar de pé. Travei. Olha, aquilo foi eu puxei demais. Eu não sabia a extensão do meu problema, embora eu sabia do meu problema. Sim. Mas eu não sabia o quanto isso me causava de dor. E eu gostava daquilo que eu estava fazendo, porque eu sabia que eu estava ajudando as pessoas e, logicamente, fazendo dinheiro. Muito mais do que eu estava na área financeira. Sim. Mas eu tenho medo tremendo. E quando eu senti que tinha alguma coisa aqui dentro, que quando eu falava algumas coisas, as pessoas... Eu também estudava bastante, eu procurava saber muito bem do que eu precisava falar, que nem na sua área, tem que se tornar um profissional. Então, as minhas respostas eram respostas coerentes, corretas, bem objetivas, e o pessoal via que era a coisa certa. Aí eu comecei a entender que nessa cachola aqui atrás, a tampa abria assim e coisas começavam a sair. E eu comecei a ficar de pé, comecei assim, ó, a elevar o meu nível de confiança. E de repente, eu descobri que eu tinha um dom. Eu não sabia. Tava ali, trancadinho para Tava contar no da professora. cofre, em cima e debaixo de um monte de escombros, de todos aqueles anos de escola, do primário lá, Sim. né, do ginásio, na verdade. E muito, já estava empoeirado, já tem aquela coisa que você tinha que realmente pegar um compressor. Não, disparador nada. Era muito mais profundo o negócio, né? E tira todo esse pó que estava por cima. E de repente eu descobri esse talento. E aí tem uma questão. Todo mundo tem um talento. Sim. Você precisa estudar, ler, se preparar, que um dia esse talento vem assim, pum, ele cai assim na sua frente. Sim. E eu descobri, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sim. Aí eles me chamaram para fazer uma palestra num evento em Boston. Paulo Schneider, eu fui convidado. Eu não sabia do tamanho do evento. Eu só sabia que muita gente ia lá. Sim. De repente, o auditório abriu. Aí, o Paulo, eu tinha que estar lá. Eu era o palestrante do evento para isso. Eu não tinha nunca na minha vida na frente de mais do que 15, 20 pessoas. Ok, e na posição do 90 graus. Ainda não foi dessa vez, mas a gente sai dessa Copa mais forte do que entrou. Estamos inspirando milhares de novas craques. E juntas, vamos continuar confiantes quebrando barreiras. O futebol feminino tá só aquecendo. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia se eu ia morrer ou se eu precisava de uma ambulância logo do lado de fora. Eu não sabia. Eu estava confuso. Mas uma coisa eu tinha, conhecimento. Sim. Eu falei... Aí eu lia muitos livros de autoajuda, sempre adorei isso. Eu lembro de um cara que foi o meu mentor aqui na América, um cara chamado
Tom Hopkins, um dos maiores mestres na área de técnicas de vendas, às vezes. Ok. E o cara era um cara desse tamanho, mas o que ele tinha de baixinho, ele tinha de inteligência e capacidade. O cara era um fenômeno. Sim. E ele dizia assim, Paulo, se você quer aliviar a sua pressão, né, na hora de falar, conversa com algumas pessoas antes de subir lá e cria um certo relacionamento, um rapport, né? Cria um relacionamento, uma conversa, bate um papo com eles e depois você usa eles como um gancho. Ah, ok. Que daí você não tem nenhum estranho. Você olha pra eles ali. E você olha para eles e lembra, fulano, que nós conversamos. Aí começa Aí já vem o Aí outro, já vem, aí já... De repente eu comecei a contar umas piadinhas e, cara, os caras acreditaram. E daí, nesse dia, tinha mais de 500 pessoas nessa sala. Nossa. Eu nunca na minha vida tinha enfrentado uma situação dessa. Tinha gente, olha, quase que caindo pelas janelas. Todo mundo queria comprar casa. Sim. E aí tinha uma palestra de graça sobre como comprar uma casa. Meu amigo, tava assim, eu tava fervendo. E eu falei, cara, no dia seguinte, o telefone, pá, deu uma explosão, cara. Que maravilha. Nossa, isso é um... Que maravilha. Ali começou o meu... Eu nunca mais parei de trabalhar. Eu trabalhava até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu trabalhava que nem um animal. Imagina. Me tornei o número 1 da empresa, para quem eu trabalhava, foi uma longa história ali e tudo mais, mas... e depois abrimos uma empresa em 2003, abri uma empresa com um sócio, colega meu americano, Bill Lane. O Bill Lane era um engenheiro eletrônico, um cara muito cabeça, ele já vinha do mundo corporativo, sabia tocar essas coisas, a parte corporativa muito bem, e eu sabia tocar a parte de venda. Abrimos uma empresa, começamos com 3 funcionários, na verdade, eu e ele e mais 3, e depois chegamos até 75, 78 funcionários. Foi uma empresa bem legal, a gente movimentou bem. E em 2011, aliás, em 2003, 4, 5, minha esposa começou a ficar muito doente por causa de migraine, né? Do frio, a gente não sabia que era o frio. Enxaqueca. E em 2008, eu tive que ler, no inverno de 2000, exatamente, no inverno de 2008 para 2009, isso é em dezembro, eu não sei se foi em 2009, não lembro mais se foi 2009, mas foi 2008, final de 2008 para 2009. Eu tive que levar ela para emergência de madrugada, era 2, 3 da manhã. Nossa. E ela não aguentava mais de dor, não tinha, nada funcionava, nenhum comprimido, né? Aí foi para o hospital, para emergência, e o médico deu morfina para ela. Nossa! Injetado no músculo. na coluna. Na coluna? Entre os nódulos ali, para efeito instantâneo, assim, ó, pá. E aí o médico falou assim, olha, cara, se isso aqui não funcionar, você tem que ir embora daqui porque o problema não é mais solúvel. Você tem que solucionar, não tem mais como solucionar isso aqui, você tem que ir embora daqui. Mas é por causa do frio? Por causa do frio. Caramba. Era por causa do frio. Aí não Todo tem jeito, inverno, né? não tinha... E daí foi isso. Ela veio para cá, eu não queria vir para a Flórida de jeito nenhum. Eu já tinha planejado para ir para Carolina do Sul, em Hilton Head. Já tinha mapeado a minha área ali. Hilton Head é uma cidade maravilhosa. Uma ilha ali. É um espetáculo. Não conheço. Vou botar na listinha. Na lista. Vai visitar. Pô, legal. Que é um espetáculo. Assim, ó. Coisa maravilhosa. Entendi. Eu tinha muita vontade de morar lá. De repente, deu a bolha do mercado imobiliário, 2008 para 2009. sim, explodiu verdade, tudo, verdade. implodiu tudo. Exato. E Hilton Head e as cidades ao redor foram muito afetadas. E aí minha esposa veio para Boca Raton e veio aí visitar uns amigos. E eu tinha muito receio de vir para a Flórida, porque tudo de ruim que a gente ouvia de lá, em Boston, que vinha para lá, Sim. originava daqui. É. Todas as falcatruas né? E é fato. E o outro lado dos americanos que dizem, você tá indo para a Flórida para morrer? Por
Porque eu ficava mais velho, né? Não, na época era assim, se falava 20, 30 anos atrás, quem vinha para a Flórida se aposentava para morrer. Era assim que o ditado de lá, de Massachusetts, o pessoal falava assim, né? Aí, esse estigma na minha cabeça de, não estou a fim de morrer tão cedo, né? Não quero isso. E além desses problemas, né? Era uma outra situação. Mas é engraçado como é que a tua vida foi se encaminhando, né? As coisas foram acontecendo tudo na hora certa para você, do jeito que na hora parecia que não era e foi sendo. Mas eu vim em função de que a gente tinha uma agência aqui, em Coral Springs também, né? Do banco, da nossa empresa de mortgages. Tá. Nós fazia mortgages em 9 estados, mas nós tínhamos uma agência aqui, um escritório aqui. E daí, por causa disso, também eu vim tocar aqui em 2011 e decidimos vender. O meu sócio, Bill Lane, já estava cansado. Ele era um cara que queria mudar para a Califórnia, a família dele queria muito voltar para a Califórnia. E ele recebeu uma proposta de uma empresa de tecnologia para ser o CEO de uma empresa de tecnologia lá. Aí, Paulo, tem um banco aí de New Jersey que está querendo comprar a nossa companhia. Falei, vê lá. De repente, né? E deu certo. Vendemos em 2011. E eu fiquei um tempinho sem fazer nada, uns 6 meses, 1 ano. E decidi, então, entrar no mundo de vendas de imóveis aqui. Naquela época. Eu fiz um trabalho de consultoria corporativa para um colega meu, que era, na verdade, o nosso advogado de Boston, era o cara que cuidava dos nossos fechamentos imobiliários aqui, de financiamento de imóveis aqui. E ele tinha 2 empresas imobiliárias, sócios diferentes, e uma delas ia muito bem, a outra muito mal. Sim. Paulo, eu preciso de ajuda. O que você quer que eu faça? Paulo, preciso crescer essa empresa aqui. Está muito mal, eu não consigo, não tenho tempo para isso. Você quer me ajudar a alavancar essa empresa? Falei, tá bom. Aí acertamos uma taxa aí. E eu fui ver. E long story short, como a gente fala, né? A gente levantou a empresa em 11 meses. De 17 milhões para mais de 100 milhões de dólares em venda. Nossa, e era uma empresa de? Real estate. Do real estate. Nossa. Muito rápido. Muito rápido, isso? mas nós tivemos que mandar muita gente embora. Não tivemos que não. Eu tinha que mandar tudo embora, porque era o meu trabalho. E tirar pessoas de posições estratégicas que não funcionavam. Já estavam ali acostumadinhos, né? O pessoal não trabalhava. O pessoal tomava café, água e café, sumia o tempo todo. O cara era assim, eu fazendo... Toda semana tem que comprar. Sim. Falei, cara, para onde que está indo isso aí? Né? Aí você vê aqui, quando o cara não produz, ele está onde? Ele está na bica da água lá ou do café, tomando na cafeteria. A história de vendedor é essa. É verdade. Não o cara não produz, ele está lá tomando café, matando o tempo da empresa dele, não produz nada, um cara... Putz. E eu usei a estratégia do Jack Welch. Não sei se você conhece, sabe quem é Jack Welch. Sim. Ele foi o CEO da GE, né, considerado o maior CEO da história da América. Né? Esse cara era fabuloso. Tem uma regra no livro. Eu tenho o autógrafo dele, tenho uma foto com ele. Ele era de Salem, Massachusetts. Essa é uma história fabulosa. Isso aí até hoje eu arrepio. O cara já é falecido, mas o cara era um campeão desse tamanho. Só o jitinho, como diz da minha terra. Era um anão. Mas o que ele tinha de pequeno, ele tinha de grandeza em termos de conhecimento e habilidade. Ele tinha uma regra. 70, 20 e 10. Mas ele pegou 20, daí colocou 70 e 10. Né? Os 20% eram os melhores funcionários executivos dele, no mundo afora. Ele reunia eles todos, mandava eles para um retreat, né? Onde ele ia, dizia, olha, vocês são os meus diretores, são os homens de confiança, eu preciso de vocês nessas condições. Vocês têm tudo comigo, excelente salário, bônus, gratificação, stock options, de tudo. A vida de vocês vai ser boa se vocês fizerem isso. Aí ele foi nos 30%, nos 70%. 20 com 70, 90, né? Foi nos 70%. Diz, olha, vocês são a máquina da empresa.
Eu dou tudo para vocês, um bom salário, bons benefícios, programa de saúde, essas coisas todas, aumento salarial, benefícios, stock options e essas coisas todas, logicamente menos do que os executivos. Os 20%. Né? Mas bom o suficiente para que eles pudessem trabalhar com motivação. Perfeito. Ali nos 10% diz assim, ó, vocês têm 90 dias para achar um outro trabalho. A partir de agora, vocês estão on notice. Vocês estão sendo mandados embora. Se você não procurou outro trabalho em 90 dias, quando eu voltar, eu pessoalmente vou mandar você embora, ou vocês. Meu amigo, pane geral. Nesses 2%. Pane geral na empresa, no mundo todo. Sim. Quem é que queria ser os 10% no final da história? Quem quer ser 10%? Com essa estratégia, esse cara crescia a empresa de 20% acima todo ano. Sim. Nunca ninguém na história corporativa conseguiu fazer isso. Que a galera não quer ser demitida, né? Todo mundo motivado, Vamos, né? vamos Meu, ver. ninguém queria perder os benefícios. Os benefícios da GE, meu, eram coisas assim absurdas, né? Entendi. Absurdas. E ninguém queria perder. Mas ele não tinha. Mas eu vou mudar. Não. Você já provou que não. Eu não estou pedindo nada. Você não vou te mandar embora agora, porque você tem família, tem filhos, e isso seria injusto. Porque eu deveria. E não vou mandar você embora, não por causa de você, por causa da sua família. Então, você tem 90 dias, senão eu venho aqui pessoalmente te mandar embora. Mas, meu amigo, a briga era assim, ó, de força. Eu não quero ser, eu vou cortar sua perna para passar na sua frente lá. Era assim, para não ser mandado embora. E eu conheci ele pessoalmente, um dia ele foi assinou meu livro, tem foto, tem tudo. Legal. Quando ele foi assinar o livro dele, escrever Winning, né, em Boston, cheguei no shopping center, no Park Plaza em Boston, onde tem a Barnes & Nobles, não sei se ainda tem hoje lá. Cheguei lá eu estava 6h45, estava indo de manhã, deixei meu filho na escola, eu chegava no escritório, 6h45 da manhã. E deixava meu filho 6h30 na escola, no pré-jardim, essas coisas todas, né? E na época ele era mais novo. E, de repente, eu escutava Financial News na rádio de Boston sempre. Jack Welch will be here at Barnes & Nobles at 11 a.m. downtown Copley Plaza. Meu, Deu um arrepio. eu queria virar dali já e ir para Boston. Que legal. Sou fã do cara. Fui para o escritório, deixei um recado para minha secretária e disse aqui para o meu pessoal lá, olha, essa é a situação, estou indo para downtown, não espera por mim, resolve tudo que tem que resolver, o que não puder ser resolvido eu venho depois. 7h30 eu estava na frente, não, 7h45 assim, estava na frente do shopping center, Park Plaza, do Park Plaza em Boston. Abria às 9h. Meio do inverno. Estava lá. Paradão. Tremendão. Chegou 9h, abriu o Plaza. Sim. Saí correndo na frente da biblioteca. A biblioteca abria às 10h. Quem estava lá? Paulo Schneider, primeiro na fila. Show de Abriu às 10h, eu corri lá. A biblioteca amarela, a capa do livro amarelo com a foto dele. certo. Abriu toda, assim, do teto até o chão. Ele é um cara super famoso. Sim, né? sim. Ele é de lá, ele é de Salem, Massachusetts, da cidade das bruxas. Cidade das Bruxas, Salem, aham. Ele é de lá. Mas ele era um cara, assim, mundialmente famoso. Né? Sim, pô, claro. E a biblioteca, cara, Barnes & Noble, ele colocou, tirou tudo que é livro e colocou, era uma coisa mais linda. Coisa mais linda. E cheguei primeiro da fila. Comprei 5 livros lá na hora. Falei, cara, e agora? Às 11 horas da manhã, não chegava, cara. Meu amigo, eu nunca esperei por tanto tempo. Deu assim. meia-noite, mas não chegava 11 horas. Cada segundo era 1 hora e cada minuto era um dia. Era assim. Pressão era alta. Estou pasma com esse binóculo da loja Universo Livre. Binóculo que é portátil, eleito o melhor de 2022. O binóculo que pode alcançar 30 mil metros possui ajuste de tamanho para mais conforto e ajuste profissional de foco para ver os mínimos detalhes mais longes. Ele é pequeno, o que torna extremamente fácil de ser transportado e pode ser levado no bolso para qualquer lugar sem ser um grande peso a mais.
Com sua tecnologia de visão noturna, você poderá observar todos os detalhes, seja noite ou seja dia, com muita qualidade. Aproveite hoje frete grátis e preço promocional nas últimas unidades. Se der mole, a careca aparece mesmo. Não pensei 2 vezes. Eu fui atrás de soluções e nessa eu encontrei a Manual. E olha, eu me surpreendi. Eles são uma empresa especialista em saúde masculina e já atenderam milhares de homens como eu aqui no Brasil. Quando você entra no site e vê o que os clientes deles falaram sobre a experiência, bate a vontade de começar o tratamento na hora. E ó, vou te falar, é bem prático. Você responde umas perguntas sobre a sua saúde e recebe uma recomendação de tratamento personalizado no seu caso. Daí é só fazer o seu pedido e esperar ele chegar na sua casa com frete grátis. Comigo foi bem rapidinho.